Então, já que a gente estava falando sobre isso, já vamos entrar na questão, então, de falar sobre qual é o apoio que as universidades dão para as atléticas. Eu sei que é diferente no caso da UFSC e da UDESC. No caso do Cefid, a gente tem uma certa vantagem de ser um centro de esportes, então acaba tendo bastante apoio da universidade. Então, gostaria que cada um comentasse um pouquinho sobre como que é essa relação aí entre as associações atléticas e as direções dos centros. É muito bem colocado, Pedro, em questão da marginalização do esporte. Né? A gente tem também a questão, na verdade, de recentemente, antes de falar um pouco sobre essa relação da sua pergunta, mas a gente tem recentemente aí um caso muito evidente aí da questão das Olimpíadas. Hoje o pessoal, né, engajado com as Olimpíadas, realmente torce, realmente fica feliz, e a gente fica realmente feliz pelos atletas, pelos esportistas, mas a gente, na verdade, não sabe de tudo que eles passam, porque, infelizmente, o esporte hoje, em muitos lugares, não é investido, né? Infelizmente, essas pessoas passam por várias situações que a gente nem imagina, né? Mas, ao mesmo tempo, o esporte aí foi bem valorizado, foi bem divulgado, e isso é extremamente importante. Respondendo a sua pergunta, a gente tem, na verdade, um contato muito próximo com a diretoria do nosso centro, né? O nosso reitor, enfim, a gente consegue ter um contato bem próximo, como você falou, o nosso centro é o Centro da Saúde, a gente tem Educação Física Bacharel, Educação Física Licenciatura e Fisioterapia, então o pessoal em si ele já é muito engajado, eu não falo só a questão dos estudantes em relação ao esporte, mas também aos professores e as pessoas que estão envolvidas na administração do centro. Então, em relação a essa proximidade, a gente, por exemplo, quando a gente precisa de algum material ou quando a gente precisa de alguma coisa em específica, a gente entra em contato com a direção, a gente manda um e-mail, né, solicitando esses materiais e eles, posteriormente, eles podem estar realmente respondendo para a gente se a gente consegue ou não, né, viabilizar a compra desses produtos e aí, quem sabe, a gente dá continuidade aos nossos objetivos. E não só a gente solicita, como eles mesmos buscam a gente para perguntar se a gente está precisando de alguma coisa. Ah, João, vocês precisam de medalhas? Porque a gente vai fazer certas compras e a gente precisava saber se a Atlética gostaria de ter algum item, algum produto que vocês precisariam. Então, não só parte da gente, mas principalmente parte deles. Então, o apoio realmente que eles têm nos dado é muito importante, porque isso viabiliza muitas coisas. A gente sabe que para a gente conseguir ter resultado, para a gente conseguir ir atrás dos nossos objetivos, a gente também tem que ter com o que trabalhar. E o Cefid realmente consegue nos proporcionar isso, e não só vindo da gente, mas principalmente vindo deles. Então, sou muito grato a toda a direção por sempre estender a mão e por sempre estar muito próximo com a gente, trabalhando junto. É muito legal que na UDESC, né, e não só exclusivamente no Cefid, no decorrer do ano, eles abrem diversos editais para compra de material esportivo, para compra de uniformes. Então, tem esse trabalhinho de precisar preencher ali os requisitos do edital e tudo mais, mas quase sempre aquilo que é requisitado é conseguido com a verba pública aí, né? Então, eu sei que na UFSC, pelo menos no meu tempo, era diferente. Ana, como é que funciona com vocês aí? É muito legal ver vocês comentando sobre como funciona no Cefid, né? Acho que é muito importante esse apoio para as entidades universitárias conseguirem também fomentar mais o esporte. Ali na UFSC é um pouco diferente, a gente não tem esse apoio do centro ou da universidade. A gente até tem uma proximidade com o coordenador do curso para algumas questões que a gente necessita um pouco da ajuda dele, ele sempre se mostra muito aberto, mas a gente não tem esse apoio, como o João comentou, assim, em questão de material, em questão de necessidades, compras e coisas desse sentido. Tudo que a gente necessita vem dos nossos do que a gente consegue com os nossos eventos, com os nossos campeonatos. Então, isso é bastante diferente. E você pode ver que a Atlética já conseguiu conquistar muita coisa, né? Então, mostra todo o suor, toda a garra aí que gestão após gestão conseguiu fazer uma manutenção legal do trabalho e mesmo sem ter esse apoio do centro, olha até onde chegou, né? Muito legal também. E agora,
já que estamos nesse assunto novamente, vamos entrar então nos principais desafios que vocês enxergam hoje à frente da gestão de uma associação atlética. Acho que, começando com esse desafio, né, acho que a gente encontra dificuldades nesse sentido de apoio e de auxílio, quando necessário. Nesse momento de pandemia também, a gente vem encontrando vários desafios frente a essas incertezas e novos acontecimentos. A gente precisou se remodelar dentro da Atlética para conseguir se manter, para conseguir manter o desenvolvimento dos membros, manter as nossas ações, continuar participando de campeonatos, se destacando nesses campeonatos, continuar fomentando o que a gente deseja ali com os alunos da ADM, né? Então, desenvolver as pessoas que fazem parte, realizar a nossa prática e os nossos treinos das modalidades esportivas, na medida do possível, nesse momento. Então, eu acho que esses principais desafios que apontam agora. Legal. E, João, no Cefid, qual que você acha que são os maiores desafios que a Atlética enfrenta? Então, quando a gente fala de desafios, né, eu vou também tratar da situação como a Ana trouxe em relação ao momento. A gente sabe que ainda o nosso momento que a gente vive, nós estamos ainda dentro de um período complicado. Óbvio que com o passar do tempo a gente conseguiu melhorar alguns dados, falando em questão de estatística relacionada ao próprio Covid, mas fica muito difícil. A gente está iniciando, a gente está realizando eventos esportivos, né? Então a gestão por trás disso tudo também se torna desafiador, porque a gente tem que buscar inovações, buscar novos meios, buscar novas formas de trazer esse engajamento com o âmbito esportivo. Então, como a gente é uma atlética dentro, a gente depende da universidade. E não, por exemplo, os nossos campeonatos que a gente disputa o campeonato pela UDESC, o campeonato pelo centro, mas por conta, né, da situação em questão, a gente não tem alguns desses eventos esportivos. Então, qual que é o grande desafio? Trazer formas diferentes de estar trazendo o pessoal para o esporte, tá? O pessoal trazendo para pegar junto com a gente. Então, esse é o grande desafio no momento, né? E como eu falei, como a gente está em questão alinhado com a universidade, também está buscando alguns torneios ou alguns eventos que estão fora da universidade, né? A gente mesmo promover esse evento e não só eventos que já estão sempre marcados, né, por conta da universidade, né? Então, por isso, a gente trouxe aí algumas situações ao longo desse ano que, posteriormente, a gente vai estar conversando aí também. Falando sobre a questão da gestão dentro do grupo, Pedro, realmente é uma grande dificuldade, né, porque quando a gente fala de atlética, a gente sempre lembra da questão de organização e de planejamento, né? Além da questão da gestão. E quando a gente fala de planejamento, a gente tem que justamente trabalhar com datas, trabalhar com objetivos. Mas, poxa, se a gente está em situação pandêmica, a gente não tem objetivos, a gente não tem o que fazer, aí que está justamente a questão. Nós temos que buscar isso. Então, um meio de tentar motivar o pessoal, na verdade, era justamente de trazer essa narrativa. O que a gente pode fazer para trazer o pessoal para próximo? Porque a atlética, na verdade, não é a atlética as pessoas que estão ali. A atlética é o centro todo. Nós estamos ali trabalhando para organizar as ideias, mas, na verdade, a atlética é um conjunto. Então, como que a gente pode fazer para trazer o pessoal para próximo? E é justamente essa pergunta que a gente faz para motivar as pessoas que estão dentro da atlética para trazer algo novo, para trazer algo diferente. Óbvio, com esse passar do ano, a gente tem a perda de alguns membros, a gente tem, né, a não participação, a falta de engajamento de algumas partes, mas em contrapartida nós temos também um engajamento muito legal de outras pessoas, o engajamento dos próprios membros, e isso é extremamente importante. E a questão do engajamento, né, não é só a questão das pessoas que estão ali, né, como eu falei, mas é as próprias pessoas do centro dando ideias, dando sugestões e participando, porque é justamente por isso que a gente trabalha em prol deles. Muitos desafios mesmo, tanto na gestão quanto conseguir desenvolver da melhor forma para alcançar os objetivos que a gente quer como atlética.
Então, manter ativo a questão esportiva, como também continuar proporcionando para os alunos do curso, para os membros da Atlética, essa experiência diferenciada, continuar promovendo o desenvolvimento para essas pessoas, continuar o engajamento da Atlética para que a gestão e toda a organização se mantivesse durante esse período. Então, a gente promoveu algumas modificações na forma como a gente realiza as funções, trazendo alguns projetos mais internos, buscando esse contato com os alunos, contato com o nosso público, justamente como o João comentou, através das redes sociais. Então, a gente promoveu algumas ações como lives, como ligações com todos, para fazer toda essa organização. A gente também trouxe de forma expressiva a questão dos esportes de modalidades online. Então, participando de campeonatos online, participando de treinos, trazendo novos atletas, fazendo toda essa captação de atletas, envolvendo todos eles também na Atlética, buscando envolver esse público que, por vezes, a gente não envolve, e conseguir fazer com que as ações se mantenham para que as pessoas que estejam na Atlética continuem se desenvolvendo, continuem interessadas, motivadas em fazer aquilo acontecer, em fazer os treinos acontecerem, em fazer toda a nossa divulgação, toda a nossa participação nos campeonatos online também acontecerem da melhor forma possível. Então, acho que esses desafios foram importantes para que a gente conseguisse abranger também um público e pessoas que antes não estavam, a gente não conseguia abranger de forma 100%, e foi dessa maneira que a gente lidou frente a essas incertezas e esses desafios. Voltando um pouquinho na questão do apoio que vocês recebem, a gente já falou sobre as universidades, agora eu gostaria de perguntar um pouquinho sobre a relação que as organizações têm com a iniciativa privada. Eu sei que a Atlética da ADM tem alguns patrocínios, algumas parcerias, então, se cada um puder falar um pouquinho aí dessa relação que vocês têm com empresas, acho que seria legal também. Bom, a gente ali na Atlética ADM possui algumas parcerias, alguns apoios. Por exemplo, quando a gente vai participar de algum campeonato que a gente desenvolve um uniforme, tem algumas empresas, algumas parcerias que auxiliam, auxílio até monetário, e a gente utiliza essas logos das empresas como uma forma de patrocínio mesmo. E a gente também possui o nosso programa de sócios, né? E para esses sócios a gente tem inúmeros parceiros. Então, os sócios da ADM conseguem descontos, sorteios e benefícios em todos esses parceiros que a gente tem. A maioria desses parceiros são próximos da UFSC, são em Floripa mesmo, mas também através de plataformas online que a gente teve uma maior proximidade também nesse momento de pandemia. Essas parcerias conseguiram abranger também lojas online e conseguiram dar aos sócios benefícios maiores também.